os países não têm amigos, os países têm interesses. Óbvio, então se China e Rússia têm interesse sobre a Venezuela, está tudo ótimo. Aí eu falo do cartel de Los Soles, prender o Maduro, é só prender o ator principal. Imagine um teatro, você tem o ator principal, tem os coadjuvantes. Quem tinha que ter assumido era o Edmundo Gonzalez, que foi eleito dia 28 de julho de 2024, e eu estava lá como observador eleitoral do lado da Maria Corina e do Edmundo Gonzalez. Eu fui convidado por eles, eu fui o único brasileiro que conseguiu entrar na Venezuela para fazer essa observação. Por exemplo, a Tabata, como deputada, ela já fez alguma coisa na Câmara de Deputados em prol da população e contra a ditadura? Eu não sei, nunca ouvi falar nada. O João Amoedo, o que ele fez, além de falar? Eu tô há 15 anos botando na minha cara, tá? E eu lembro dos soldados, dos oficiais que eu conversei em Roraima, tanto em Pacaraima, na fronteira, quanto em Boa Vista, eles me perguntavam, cara, não vai acabar de entrar venezuelanos? Daqui a pouco o país não tem mais ninguém. Pessoal, bem-vindo ao episódio especial do Novos Clássicos Show. A gente está aqui com Pedro Rafael para comentar sobre a situação do Maduro, que acabou de ser capturado pelos Estados Unidos, ainda está incerto sobre o que vai acontecer, e ele é um especialista na situação, né? Então, livro dele, família, conhece bem o caso, então vai dar uma força pra gente, né? Para ver se a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Exato, então acho que, Pedro, começa comentando, tipo, cara, por que você é uma referência nesse assunto da Venezuela? Bem, primeiro agradecer a vocês aí dos Novos Clássicos, vocês estão bombando aí, eu tô acompanhando, né, desde o ano passado quando eu conheci vocês, nos conhecemos, né? Então, parabenizar pelo que estão fazendo e desejar ainda, como eu falei da outra vez, mais sucesso ainda. Sou filho de uma venezuelana, meu pai é carioca, mas por ser filho de uma venezuelana, também sou venezuelano, apesar de ter nascido no Brasil, pela Constituição do país. Então, eles me consideram um venezuelano tal qual sou brasileiro. Então, tenho licença poética, digamos assim, para falar sobre o tema e não ficar opinando, que nem muita gente, os opinadeiros, digamos assim, de redes sociais. Então, assim, eu tenho essa liberdade poética. Minha família, como você já falou, minha mãe é venezuelana, minha família é toda venezuelana, parte de mãe. Uma família que trabalhou muito pelo país, seja na área social, na área política, na área governamental e política, né? Na área produtiva. Então, tios que produziam, tinham as maiores terras em determinadas localidades da Venezuela, tinham grandes produções e que no final, já na época Chávez, acabou sendo perseguido com ameaças de expropriação. Tios jornalistas que tiveram que sair fugidos da Venezuela, senão seriam presos. E não estou falando de 10 anos atrás, ou há 13 anos atrás, já é a época Maduro. Estou te falando de 15, 16 anos atrás, ainda na época Chávez. Então, essa semana, 10 dias atrás, por coincidência, abri aquelas recordações do Facebook e estava lá, até printei, falando que há 15 anos atrás, ou seja, em 2010, dezembro de 2010, eu já estava falando que a Venezuela estava vivendo uma ditadura. Então tá registrado, não é uma coisa que eu falei de sexta, de sábado para cá ou de um ano e meio para cá. Então há 15 anos eu já venho falando que a Venezuela vive sim uma ditadura. E é muito fácil chegar nessa conclusão pelo que justamente a galera mais à esquerda fala, porque a soberania da Venezuela está sendo agredida, porque os Estados Unidos invadiram e prenderam o Maduro e foram embora. Tá, mas a soberania da Venezuela já estava sendo agredida há 26 anos atrás, quando o Chávez já começou a se vender para Cuba. A Venezuela já estava sendo atacada indiretamente quando toda a sua produção de petróleo de anos para cá são para pagar a dívida externa com a China, com a Rússia, com o Irã, com Cuba. Quem faz a venda do petróleo venezuelano é Cuba. Então é como se eu fosse da empresa A, produzisse qualquer coisa, o celular, e aí a empresa B, que tem uma dívida comigo, né, eu devo a eles pegam a minha produção e vendessem em cima para ganhar um dinheiro. Então a soberania já estava comprometida há muito tempo. Então essa história de a soberania venezuelana acabou porque os Estados Unidos prenderam o Maduro. Tá, mas os Estados Unidos não ficou lá dentro, eles pegaram e foram embora. Então invadiu e saiu, assim, deu tchau, 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 bye bye Venezuela. Sim. Então assim,
Isso tudo eu estou te falando para contextualizar o que aconteceu essa semana agora, né, na primeira semana de janeiro de 2026, mas também fazendo já uma retrospectiva de 26 anos para cá. A soberania venezuelana já não existia há muito tempo. Entendi. Então você está bem feliz que o Maduro foi capturado, né? Cara, quem tem que estar mais feliz ainda são os venezuelanos que resistiram por 26 anos. Gerações de jovens, como qual a idade de vocês? 26. Então, vocês nunca ouviram falar de outro governo dentro da Venezuela, né? Outra linha governamental. Chávez morreu, passou para o Maduro. O Maduro já assumiu dando um golpe na Venezuela. Porque na Venezuela você não elege o vice-presidente que nem aqui no Brasil, que você, vamos usar o caso, né, atual, você elegeu o Lula, você elegeu o Geraldo Alckmin. Há 50, 60 anos atrás, no Brasil, você também não elegia o vice-presidente. Era diferente o modelo. Hoje, na Venezuela, você não elege o vice. Então, a Delcy Rodrigues, que está assumindo agora como presidente interina da Venezuela, ela não é uma vice-presidente eleita, mas por ser vice-presidente, ela está assumindo o papel de presidente interina. O caso do Maduro foi ainda pior, porque a Delcy, ela assumiu a vice-presidência de um ditador. A questão do Maduro em 2013, de 12 para 13, né? Quando o Chávez é reeleito pela última vez e existem diversas contestações a essa reeleição do Chávez, o Chávez vai embora para Cuba e designa o Maduro como seu vice-presidente. Ok, mas ele ainda estava como presidente. A Constituição venezuelana diz que após a eleição, né, no dia 10 de janeiro, você tem que tomar posse. Então, no dia 10 de janeiro de 2013, ou seja, 13 anos atrás, basicamente, o Maduro assume a presidência de um governo que ele não era eleito. Entende? Então, o Chávez tinha que ter tomado posse para dar posse ao seu vice-presidente. Uma coisa tão simples, a Constituição que eles mesmos fizeram. Sim. Porque eles fizeram uma nova Constituição anos anteriores. Então, é a mesma coisa agora. A Delcy, ela não é uma vice-presidente eleita. Ela é designada vice-presidente e, por estar como vice-presidente hoje, dentro de uma ditadura e frente a todas as negociações que foram feitas nas últimas semanas, dizem que ela já sabia que ia acontecer isso desde outubro, numa rodada de negociação que foi feita no Catar, em outubro, entre representantes da Casa Branca e a própria Delcy Rodrigues, e aí ela assume agora como presidente interino. Apesar que no dia 10 de janeiro de 2025, quem tinha que ter assumido era o Edmundo Gonzalez, que foi eleito dia 28 de julho de 2024, e eu estava lá como observador eleitoral do lado da Maria Corina e do Edmundo Gonzalez. Eu fui convidado por eles, eu fui o único brasileiro que conseguiu entrar na Venezuela para fazer essa observação. Porque eles não queriam nem deixar o observador internacional ir lá para monitorar. Eu fui, entre aspas, né, malandro, digamos assim. Carioca. Carioca, do jeitinho carioca de ser. E aí, como eu sabia que eu tinha que entrar na Venezuela alguns dias antes, né? Porque quando você faz uma observação, você não chega no dia, olha e vai embora. Antes você observa como está a população, como está o movimento geral nas ruas. Tem alguns que vão para outras cidades, nesse caso só ficamos todos em Caracas. Mas também você tem conversas com líderes partidários, políticos, eleitorais, normalmente de ambos lados, só que naquele caso, obviamente, não tínhamos como conversar com o lado da situação, do lado governista, senão poderíamos ser até presos. Então, tivemos reuniões com todos os líderes partidários de oposição na Venezuela. Eu estive com o presidente se não de todos, de 90% dos partidos de oposição, estive com todos eles. Alguns foram presos naquela semana e estão presos até hoje, inclusive. Amigos meus, jovens como nós, estão presos até hoje na Venezuela. E aí, como eu tenho família venezuelana, tudo isso, eu já tinha algum tempo que eu não ia à Venezuela, eu decidi ir não lembro se na terça ou na quarta-feira, para a Venezuela, né, daquela semana. Por X motivos, eu mudei para ir na quinta-feira, tá?
E aí consegui entrar. Cheguei no último voo, que teoricamente internacional, que teoricamente estavam ainda flexíveis na imigração. Mas já para entrar, já começaram a me fazer um monte de perguntas que não deveriam. Apesar de eu não entrar com o passaporte venezuelano, porque está vencido, o chefe ali da imigração, o soldado da imigração, Oficial. O oficial da imigração, ele já começou a me fazer algumas perguntas, tipo, você está vindo aqui para quê? Há quanto tempo você não vem? E onde você vai ficar? E quanto de dinheiro? E por que você está vindo justamente nessa semana? E eu no voo já fui pensando, né, em todas as respostas. Cara, dia 29, segunda-feira, meus avós fazem aí, não sei, né, 2025, fazem aí 64 anos de casados e tal. Mas mentira, assim, é verdade, mas meus avós não estavam em Caracas. Então, meu avô, infelizmente, já faleceu com o sonho de ver a Venezuela livre de novo. Mas minha avó mora no exterior, então assim, mas e aí você vai ficar onde? Vou ficar na casa da minha família, verdade. Então assim, por eu falar que vou ficar na casa da minha família, eles meio que já se acalmaram, porque teve gente que falou que ia chegar em hotel e foi devolvido, né? Foi não admitido. E teve gente que conseguiu entrar na Venezuela, um jornalista espanhol que estava nesse grupo com o qual eu estava convidado também, que eu não cheguei a conhecer ele, porque antes mesmo na sexta-feira, de conhecer, na sexta ou no sábado, não lembro, numa reunião que nós fizemos, né, com todos esses presidentes, na hora do café da manhã no hotel, a polícia governista, política, né, eles foram ao hotel, viram que o cara começou a tuitar muita coisa sobre a Venezuela, que estava lá e tal, e pegaram ele. Então, e prenderam ele. Prenderam ele e mandaram ele de volta. Nos voos de sexta-feira, 2 dias antes da eleição, a quantidade de políticos latino-americanos e da União Europeia também, a Comissão da União Europeia que ia para observar, assim, teve voos do Panamá que não puderam nem decolar com aquelas pessoas dentro do voo. Então, isso é um grau de cerceamento à liberdade de expressão, repreensão à liberdade alheia, né? E a fraude nessa eleição foi muito descarada, né? Para mim, o que mais chamou a atenção é que o número que o Maduro publicou de votos que ele recebeu, ele arredondava perfeitamente em, tipo, ele recebeu exatamente 58,3% dos votos e, tipo, se você botasse no Excel, seria 58,3000000. Ou seja, nem a fraude ele se deu o trabalho de fazer direito. Eu acho que, olhando de fora assim, cara, a gente tá acompanhando bem de perto a situação da Venezuela desde a eleição, cara, chama muita atenção a incompetência do regime, que é tipo, beleza, você é um regime autoritário, é um regime sanguinário, tá cagando pros interesses da população, mas só o grau de incompetência, assim, é um negócio que até de fora chama muita atenção. Não sei se você chegou a ver isso de primeira mão, assim. Sem dúvidas. Eu lembro que o resultado total, não só do lado do governo, do Maduro, se eu não me engano, dava 109% somando tudo. Então, assim, como que você vai ter 109% de votos válidos, sabe? Assim, não faz sentido uma coisa dessa. Então, infelizmente, eles mesmos não souberam dar o golpe deles e caíram por eles mesmos, porque o Maduro foi avisado que isso ia acontecer. Não é que Mr. Trump decidiu invadir da noite para o dia. Ele sabia que isso ia acontecer. O Maduro teve oportunidades dadas pelo Trump, né, nesse caso, pelo governo dos Estados Unidos, dizendo, cara, sai de uma maneira pela porta da frente, que você vai ter todos os seus direitos, você vai ser bem cuidado, mas não, ele preferiu, e dizem que ele até pensou no caso, mas preferiu ficar. Então aconteceu o que aconteceu e ele foi avisado. Essa é a situação. Pedro, e sobre as acusações, né? O Trump ele bateu muito na tecla do tráfico internacional que a Venezuela, o próprio regime venezuelano estaria acobertando, interagindo, né? Ou lidando abertamente até com isso, e com a intenção maléfica mesmo, né? Eu quero prejudicar os Estados Unidos. Você acha que agora, com o processo, né, que vai acontecer na Corte de Nova York, você acha que vai ficar claro para todo mundo? Porque ainda não está muito pacificado, né, na opinião pública. Cara, a questão, até aí no livro eu falo sobre Cartel de los Soles, esse livro é muito interessante, a Venezuela e o chavismo em perspectivas, porque, já te respondo, mas já aproveitando, fazendo aí um adendo ao livro, foi escrito por mim e pelo Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da UERJ e comentarista de várias redes de TV,
E também tem participação de um equatoriano que na época que fez a participação dele era presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia do Equador, uma colombiana, e ele morou muitos anos na Venezuela, desde muito jovem, tem a minha idade, eu estou com 33, ele deve ter no máximo 36, 37, então, e já presidente, já deputado e tudo, e ele foi um líder universitário dentro da Venezuela, onde organizava as passeatas, manifestações, etc. Tem uma que é colombiana e fala sobre os reflexos da imigração, do êxodo venezuelano para a Colômbia, os milhões de venezuelanos na Colômbia, e tem a Maria Oropesa, que está presa hoje na Venezuela. É uma líder, ela era a presidente da juventude do partido da Maria Corina Machado, Venta Venezuela, e ela começa logo no começo da participação dela falando sobre a crise energética na Venezuela, que você passa um dia inteiro trabalhando, mais ou menos isso, e chega em casa e não tem luz. E essa é a realidade da Venezuela hoje. Aí eu falo do Cartel de Los Soles, prender o Maduro, é só prender o ator principal. Imagine um teatro, você tem o ator principal, tem os coadjuvantes. Então os próprios sobrinhos da Cília Flores, que é a esposa do Maduro, também presa, né, no sábado, na operação, os sobrinhos dela também já estiveram presos por tráfico internacional de drogas nos Estados Unidos. Foram libertados faz 2, 3, 4 anos atrás, numa negociação de troca de prisioneiros. A Venezuela tinha lá alguns americanos presos, e aí em troca eles pediram, não foram cidadãos comuns que eles queriam, eles privilegiaram os sobrinhos dela, da primeira-dama do país. Então isso demonstra muito sobre realmente o envolvimento da família Maduro Flores, né, na Venezuela, com o cartel ou os cartéis. Outro dia eu ouvi alguém falando uma baboseira, a Venezuela não é produtora de drogas como outros países. Ela pode produzir zero, mas ela é a maior exportadora de drogas. A logística que foi feita na Venezuela para essa logística, para essa exportação, é enorme. Porque dali você pega para a Europa, você pega para os Estados Unidos, você pega para o Caribe inteiro e você pega para a América Central. Então, assim, você tem todas as condições de ser a maior exportadora de drogas, que foi por anos. Então agora não é só prender o Maduro e a Síria. Agora tem que começar a desconstruir, a desarticular a situação do Cartel de Los Soles. Por que Cartel de Los Soles? Vocês sabem a razão desse nome? Não. Justamente porque os generais, eles têm os sóis aqui, um formato de sol, né? As estrelas. Então, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, isso no mundo inteiro. Então, esse cartel é operado massivamente pelos militares venezuelanos, por isso Cartel de Los Soles. Os militares venezuelanos são os que operam esse contrabando, esse comércio exterior, falando bonitinho, da droga da América do Sul para o mundo. Cara, interessante. Tua expectativa então agora é que o regime passe por uma transição, uma limpeza interna, mas assim, os Estados Unidos não se mostrou disposto a invadir a Venezuela, pisar na Venezuela ainda, pelo menos, né? Cara, eu acho muito difícil que os Estados Unidos façam uma invasão da Venezuela, de fato, por várias razões. Até porque, se acompanharmos o Conselho de Segurança agora da ONU, hoje, né, que está sendo feita a reunião, vários países já estão se manifestando contra, e obviamente que iam se manifestar, Rússia, China, Brasil, Colômbia, todo mundo vai se manifestar contra, mas na hora de pressionar, ninguém pressionar. Por quê? Porque não é do seu interesse. Então, na minha primeira aula de Relações Internacionais da faculdade, isso em 2012, eu lembro que literalmente a primeira aula, Introdução de Relações Internacionais, uma segunda-feira, 8 horas da manhã, o professor virou e falou assim: os países não têm amigos, os países têm interesses. Óbvio, então se China e Rússia têm interesse sobre a Venezuela, está tudo ótimo. E se a Colômbia e Brasil têm interesses sobre a situação que está e manter como está tudo ótimo. Então acho que o Brasil
perdeu muita liderança nessa situação dessa semana, internacionalmente, na região, né, regionalmente falando, e sobre uma renovação, né, sobre uma transição na Venezuela. E eu acredito muito que os Estados Unidos vão fazer, sim, de maneira muito forte e massiva, uma intervenção na economia venezuelana, e isso não vai ser o país fazendo, serão as empresas petrolíferas dos Estados Unidos fazendo. E, sou sincero, acho ótimo que façam, porque a Venezuela está produzindo hoje, pela PDVSA, o que ela produziu nos anos 50. Então, o que a Venezuela produzia nos anos 50, produz hoje de novo. A gente viu, né, que nos anos 90, logo antes do Chávez assumir, no começo dos anos dele, a Venezuela produzia 3,5 milhões de barris por dia e hoje está em menos de 1 milhão, né? Então... Tá assim, e está decadente. Há pouco tempo atrás, estava em 700 mil, só que todo o parque petrolífero, digamos assim, as refinarias, etc., as plataformas, tudo isso, ela continua piorando. Então a peça que quebra, ou a outra que não funciona mais, etc. Então esse número vai cada dia diminuindo de produção de barril. Então, e só para complementar, eu acredito que a transição política social da Venezuela, ela tem e vai ser feita pela população venezuelana. Agora, assim, eu sou um defensor que o Edmundo Gonzalez, mesmo que internamente, assuma. Mas dizem que vai ter que ser chamada uma nova eleição. Porque aquela eleição já teria sido reconhecida em prol do Maduro, etc. e tal. Entendo. Mas eu acho que pelo menos o Edmundo deveria ter ali fazer parte dessa transição. E mesmo sem a fraude, a eleição já tinha vários problemas, né? A própria Maria Corina Machado não poder concorrer já era uma coisa absurda, né? Então... Ela foi perseguida, né? A Maria Corina Machado, para vocês terem ideia, ela é uma venezuelana que, assim, eu tiro o chapéu, porque ela realmente é uma pessoa que não precisa estar na política para nada, e ela está dedicando a sua vida para isso. Há 20 anos ela está na política, ou mais até, se dedicando ali dia a dia à política sem ganhar um centavo. Imaginem a condição que ela tem para isso. Mas aí eu vou além. Ela há mais de 10 anos está proibida de sair da Venezuela. Ela é proibida de sair da Venezuela. Não foi do ano passado para agora, ou de 2 anos para agora. É há mais de 10 anos. Ela era proibida a ponto de, quando ela percorria a Venezuela, tinha que ser de carro, porque se ela era os donos de aviões, né, as empresas aéreas eram proibidas de venderem passagem para ela. Era tudo de carro. Então, assim, olha tudo que ela sofreu. Isso é líder da oposição, né? Não é nenhuma pessoa qualquer, assim. Exatamente. Então, assim, é uma pessoa que eu tiro todo o chapéu, conheço pessoalmente, de várias vezes que estive com ela em várias viagens. E acho que ela e a equipe dela merecem todo o respeito do venezuelano e não venezuelano, né, de outras nacionalidades, porque o que eles vêm fazendo em prol da democracia e da liberdade na Venezuela, realmente eu tenho visto poucas pessoas fazendo. Sim. Pedro, então você acha que através de pressão econômica os Estados Unidos vai conseguir forçar ao bloco governista, né, a base do chavismo a abdicar do poder? Isso vai ser a transição. Porque você mesmo falou, né? Os generais estão envolvidos em todos o tráfico, em todos os abusos que o governo faz, né? Tipo, você acha que mesmo assim o governo americano consegue apertar os parafusos o suficiente para os caras resolverem abrir mão? Sim, porque vai chegar uma hora que o pessoal não vai ter para onde fugir. E agora, teoricamente, se agora abriu a liberdade, a democracia, né? E se chegou esse tal momento, porque a gente está no momento de tiramos o Maduro, e agora? Sim. Vai ter democracia, vai ter liberdade? Então, se o povo venezuelano for de novo para a eleição, o pessoal atual do governo sabe que vai perder e vai ter que reconhecer, porque senão aí sim vai ter um problema interno muito grande. E pelo que eu entendo também, a Constituição ela foi reformada, né, nos tempos do Chávez, e ela acabou meio que... Ela tem institutos, né, tem instituições dentro dela que favorecem muito o bloco chavista, né? Tem, se não me engano, tem uma parte do legislativo que é popular, né? Ela tem um desígnio popular. A justiça também, se não me engano, tem representante.
a Venezuela precisaria passar por um novo processo constitucional, né? Uma nova constituinte. A Venezuela, quando Chávez assume, ela é considerada... O período da Venezuela, a história política da Venezuela é dividido em repúblicas. Até o Chávez foi a Quarta República e ele falava, porque sou de moribundos da Quarta República e tal. A partir do Chávez é a Quinta República. Então, esse final de semana, né, conversando com pessoas da Venezuela, analistas e família e tal, eu levantei a questão, será que agora é a Sexta República? Então, levando em consideração essa linha de raciocínio da Sexta República, eu acredito que, fielmente, que essas instituições vão ser reformadas. Voltará a ser uma coisa única em prol da população, em prol do Estado e não do governo. Então, muita gente sempre me pergunta, o Brasil vai virar uma Venezuela? Eu realmente acredito que não. Independente de crenças e achismos e ideologias, da maneira que queiramos interpretar. Mas nós aqui ainda temos instituições muito solidificadas. Então acho que o Brasil não vira uma Venezuela, por isso. Muito comenta-se também que quando um país tem uma economia muito concentrada em um recurso só, ele é mais fácil de se tornar autocrático, né? Porque, bem ou mal, o grupo que toma conta do petróleo na Venezuela está controlando a maioria da economia, né? Aqui no Brasil não tem um setor... o agro é muito relevante, mas o agro é muito pulverizado, não existe a PDVSA do agro. Até a Petrobras é muito menor do que a PDVSA, né? Então... Hoje é maior, né? É verdade. Pois é. Hoje mas... Já foi menor. Sim. Foi bem, né? Mas, enfim, uma coisa que eu acho que seria interessante perguntar é, cara, sendo cidadão venezuelano e conhecendo lá e tal, o que você acha que é uma coisa que o pessoal aqui no Brasil costuma errar muito sobre como é a sociedade venezuelana, assim, sabe? Tudo isso veio acontecendo praticamente na era da internet, né? Então tudo que hoje, obviamente, nós soubemos sábado de madrugada é muito por causa da internet. Se não fosse internet, estaríamos sabendo talvez hoje. Sim. Que a informação chegou domingo e aí hoje vai para o jornal e aí, né, antigamente seria assim. Então acho que falta a qualquer pessoa que não conhece outro país, que isso nós podemos falar como brasileiros também, como que é a sociedade de tal país. Então, às vezes um preconceito gerado sem saber realmente, não é por mal. Eu acho que o brasileiro peca muito em achar que o venezuelano está fugindo porque quer. Ninguém foge do seu país porque quer. Ninguém. Em hipótese alguma. Vou fugir do Brasil porque quero. Não, você tem que ter uma razão muito forte. Você tem que ter, assim, vamos fazer uma comparação, o salário mínimo do Brasil agora foi ajustado para R$ 1.600. Daí, pouco mais de $300. $350 talvez, fazendo uma matemática rápida aqui. Na Venezuela são $3. Uma caixa de ovo na Venezuela custa de 10 a 8, 10, 12 dólares. Irmão, como que você sobrevive com $3? Então, vou fugir da Venezuela porque quero que aqui é o país das maravilhas. Não. Então, acho que falta essa consciência ao brasileiro quando critica. Que aqui no Rio de Janeiro a gente não vê tantos. Sim. Mas vai para o interior. Outro dia, um amigo meu de Goiás estava falando que a moça que trabalha na casa da avó dele é venezuelana. Então, assim... A quantidade de venezuelanos que estão no interior do Brasil, uma vez eu estava, 6, 7 anos atrás, eu estava em Rondônia, não é nem Roraima que faz fronteira. Rondônia, em Porto Velho, fui dar uma palestra, entrei no elevador do hotel, um rapaz fazendo obra no hotel, era um mestre de obras, né? Trabalhava na obra que estava no hotel. Pelo que eu me lembro, eles estavam fazendo uma reforma lá. Ele era venezuelano. Então, assim, você vê que já tem venezuelanos já há muito tempo no Brasil, né, nesse êxodo. O êxodo de imigrantes da Venezuela hoje é o maior da América Latina na história e é o segundo maior no mundo, na história. Então, como que vocês esperam que uma população de outro país olhe para a Venezuela? Eles acham que às vezes pela barreira do idioma, pela barreira da distância, porque aqui o Rio de Janeiro é como se fosse outro país. Sim. Eu já fui a Roraima, um ano atrás eu estava em Roraima fazendo in loco, conhecendo toda a Operação Acolhida, tudo isso. Cara,
a realidade de Roraima é totalmente diferente do sul-sudeste. É totalmente diferente de Brasília, do centro-oeste. Roraima, inclusive, é o único estado no Brasil que a rede elétrica não está interligada. Pouca gente sabe disso. Então, está ligada a quem? A Venezuela. E aí, se o Maduro corta, né? Agora, se a Delcy Rodrigues agora, né? Corta a energia vendida para o Brasil, Roraima fica sem luz. Então, eles lá conhecem a realidade. Mas nós aqui não conhecemos. O êxodo venezuelano foi verdadeiramente absurdo, assim, né? Eu vi as pessoas estimando em 8 milhões de pessoas para os vários países da América e de uma população que, se tivesse esses 8 milhões, teria de 40 milhões, né? Então seria... Não. Seria de 30 e poucos, 30 e poucos milhões, mas, cara, eu te diria que esses 8 milhões já aumentaram bastante. Mais de 8 milhões, então? Porque esses 8 milhões é um número de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, acho que esse número já poderia chegar, talvez não a 9, mas aí a 8 milhões e meio, etc. Sim, então é um quarto da população, né? Então isso, desculpa te interromper, sem contar, todos nós somos filhos de. Sim. Porque, por exemplo, eu poderia votar na Venezuela, só que o atual governo, há 26 anos, que dificulta todos nós, filhos de, ou todos aqueles que já saíram, a renovar, a ter uma identidade. Sem identidade eu não consigo renovar meu passaporte. Eu tirei meu passaporte, que ainda era menor de idade, não precisava ter a identidade. Hoje, sem identidade, eu não posso votar, não posso ter passaporte, eu só tenho minha certidão de nascimento. Essa é a verdade. E ontem eu li uma reportagem com um jogador até do Corinthians, acho que o Martínez, acho que é isso. Não sabia nem que esse cara jogava no Corinthians. Ele foi para a Venezuela no final do ano para renovar o passaporte para poder continuar jogando pelo Corinthians. Sabe por que ele teve que ir para a Venezuela? Porque quando o Corinthians entrou em contato com a embaixada em Brasília, já não tem consulado em São Paulo, já não tem consulado no Rio de Janeiro, eles entraram em contato com a embaixada e falaram: esse documento vai demorar aí de 6 a 8 meses para chegar. E aí imagina, o cara tá pagando lá o salário de um jogador que não pode sair para jogar na Libertadores, Sul-Americana, não sei quais campeonatos que o Corinthians vai jogar. Então, ele vai para a Venezuela porque lá demora um mês e meio para tirar um passaporte. Você vai na Polícia Federal aqui no Brasil, aqui no Rio pelo menos, demora uma semana, 10 dias. Então, até o processo legal, da documentação legal de um venezuelano, o Estado te proíbe ou te dificulta ter. E aí isso piora. Esses 8, 9 milhões aí que a gente está falando, se você for considerar todos que são filhos, irmão, já passa de 15. Porque não só os filhos da minha idade, mas os que têm 10 anos também, que daqui a 8 anos poderiam votar. Entende? Então, a situação é muito complicada. A diáspora venezuelana, eu acho que volta massivamente a longo prazo para a Venezuela. Eu acho. Só que até chegar lá, essa garotada que está crescendo precisa de seus documentos, precisa ser reconhecido legalmente pelo país. É difícil, é uma situação muito difícil. Então, Pedro, você, enfim, venezuelano, conhece muito bem a situação, atuou em missões que na prática são diplomáticas lá e é formado em RI. Aí eu queria saber o que você acha de toda essa discussão que está tendo em torno da questão venezuelana do direito internacional, né? Porque muitas pessoas, João Amoedo, Tabata Amaral, fizeram comentários de que, na verdade, a ação do Trump, apesar do governo Maduro ser um governo tirânico, ela tem que ser condenada porque tem uma violação de direito internacional. Aí várias outras pessoas falaram que, não, nesse caso, se você prezar por direito internacional nesse nível, você está cometendo o que na prática é um grande desserviço à população venezuelana, porque o governo do Chávez ele é totalmente ilegítimo. Aí eu queria saber, qual é a sua opinião sobre toda essa questão do direito internacional? Cara, sou formado em Relações Internacionais também, mas eu vou muito além também. Justamente o que você falou no final. O que vale mais? Uma lei que foi feita num determinado momento, quando você não imaginava tudo que poderia ser feito, acontecer depois? Ou o clamor de uma população? Porque há muitos anos, não é do mês passado ou de um ano atrás, há mais de 10 anos, já tinham venezuelanos, já tinha parte da população que clamava por uma ajuda estrangeira. Já tinha.
Você em 2019 você teve a história do Juan Guaidó, que assumiu como presidente interino. Aquilo ali foi uma tentativa, não deu certo. Você levou aí quase 7 anos, que aquilo foi de janeiro ou fevereiro de 2019, que aconteceu, né? Você leva quase 7 anos para ainda derrubar aquele ditador. Então, assim, eu vou na linha da praticidade. A população que está lá dentro, sofrendo há 26 anos, está a favor ou está contra? Irmão, na minha casa mando eu. Se você nunca pisou, se você nunca de verdade se interessou, se você nunca buscou, e você nunca ajudou, mesmo que indiretamente fazendo um repúdio, com por exemplo, a Tabata, como deputada, ela já fez alguma coisa na Câmara de Deputados em prol da população em contra a ditadura? Eu não sei, nunca ouvi falar nada. E aí, por que ela vai opinar? O João Amoedo, o que ele fez, além de falar, né, sobre a Venezuela, em prol da população venezuelana? Eu tô há 15 anos botando na minha cara a tapa. Eu lancei livro, irmão. Além de ser venezuelano, né, filho de venezuelano, eu posso falar. Mas eu venho 15 anos promovendo eventos, organizando coisas em prol de venezuelanos no Rio de Janeiro. E não apenas no Rio, mas já rodei meio mundo, dando palestras, participando de debates sobre a Venezuela e sobre democracia e liberdade de expressão na América Latina inteira e até no mundo. E aí? E eles? É muito fácil você reclamar de dentro de um gabinete ou no ar-condicionado do seu escritório com 40 funcionários que você não se preocupa com a Venezuela. Então, a todos aqueles que ainda ousam criticar, vá lá perguntar. Vai em loco perguntar na rua. Não só em Caracas, mas vai no interior. Porque Caracas é muito fácil. Tem todas as dificuldades de uma capital tem, de uma grande cidade. Vai no interior. Vai ver as pessoas chegando a pé na fronteira com o Brasil, que eu vi, eu tenho fotos. Eu vi essas pessoas chegando a pé. E eu lembro dos soldados, dos oficiais que eu conversei em Roraima, tanto em Pacaraima, na fronteira, quanto em Boa Vista, eles me perguntavam, cara, não vai acabar de entrar venezuelanos? Daqui a pouco o país não tem mais ninguém. Há 1 ano e pouco atrás, quando eu tive, em novembro de 2024, ainda entravam em média de 500 a 600 venezuelanos por dia. Imagina nesses últimos 6 meses como não foi. Imagina nos últimos 2 meses agora como não foi. Então, assim, para essas pessoas que querem falar do direito internacional, cara, primeiro fala de oportunidades para a Venezuela. Primeiro fala de tudo que esse povo está sofrendo. Que você vê, até vi um comentário aí de um jornaleco online, que tem me decepcionado muito aqui do Brasil. Não vou citar porque depois eu sou processado, mas botando uma foto de uma suposta manifestação de simpatizantes do governo repudiando o que fizeram com Maduro essa semana. E aí fala assim, milhares de venezuelanos vão às ruas. Meu comentário foi assim, milhares de venezuelanos vão à rua manifestar, mas milhões de venezuelanos tiveram que fugir do país contra a sua própria vontade. E aí? Do que eu vi, assim, de venezuelanos na internet, é praticamente unânime que as pessoas apoiam em grande medida, né? As pessoas não dão peso também para a tragédia humanitária, a dimensão do absurdo que é, né? A Venezuela já teve também a sua era de ouro, já foi o país mais rico da América Latina. Não teria motivo nenhum para não sê-lo, na verdade, né? Assim, Era pra ser Dubai na América Latina, né? Não tem por que não ser. É a maior reserva de petróleo do mundo. Você fala, pô, esse deve ser um lugar riquíssimo. Não é o caso. Mas está no bolso de alguns. Entende? Então é difícil. Sim. E para encerrar, você tem alguma mensagem para dar pro pessoal que está assistindo aí sobre, cara, toda essa situação? Ano passado, quando gravamos, eu encerrei e vou encerrar da mesma maneira. Eu encerro igual em todos os lugares. Não tenha medo de pensar diferente, de fazer diferente. Tenha medo que pensem e façam diferente por você. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.